O Trabalho Legal está no ar e vai mostrar. Novos procuradores do trabalho tomam posse em Brasília. MPT participa do seminário A Reforma Trabalhista e o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Novembro Azul. Campanha de prevenção ao câncer de próstata tem o apoio do Ministério Público do Trabalho. Estatuto do Trabalho volta à pauta do Congresso Nacional. Fique atento. Fraudes nas relações de trabalho começam no oferecimento de vagas de emprego. Tudo isso e muito mais você confere agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. 2 novos procuradores tomaram posse em cerimônia realizada na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Aprovados no 19º concurso do MPT de ingresso à carreira, os novos membros tomaram posse na PGT em Brasília. Novo procurador do Trabalho, André Luiz Ruschel, disse estar empolgado com o desafio de poder contribuir com o MPT, que tem a atribuição de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público, regularizar e mediar as relações entre empregadores e empregados. Com certeza, são muitos desafios. A sociedade brasileira hoje passa por uma crise de valores, uma crise social, uma crise econômica e os direitos sociais e direitos trabalhistas eles vêm sendo atacados, né? Então entramos num momento em que o empenho da instituição, o trabalho da instituição é mais importante do que nunca, né? Agora, como procuradora, Cecília Amália Cunha, que já é servidora do MPT há 10 anos, destacou a importância do Ministério Público do Trabalho no momento preocupante vivido pelo país nas relações trabalhistas, com a aprovação da lei da terceirização, reforma trabalhista e as possíveis mudanças na Previdência. Tem muita coisa para ser feita, para ser pensada, mas eu acho que o momento é de não focar nos problemas. Os problemas são muitos. O momento é de criar as soluções, se empenhar em soluções, em teses criativas novas, ideias criativas, para que a gente possa rebater essa alteração legislativa que foi tão desfavorável para os trabalhadores. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também esteve na cerimônia. Para o procurador, os novos membros do MPT terão papel fundamental no enfrentamento ao retrocesso nas relações de trabalho. Hoje, nesse cenário de retrocesso social, você ter um procurador a mais que seja empossado, você tem, com certeza, a atuação de um membro que vai trazer uma transformação da realidade social, que vai poder combater trabalho escravo, que vai poder combater trabalho infantil, que vai poder dar uma interpretação mais adequada à reforma trabalhista, que vai mudar as relações de trabalho, a normatização das relações de trabalho, e a partir daí você tentar trazer justiça social para essas populações aí. Então, para nós é motivo de muita felicidade, de muita honra ter mais esses 2 membros, a doutora Cecília e o doutor André, para o quadro do MPT. O tema da redação do Enem deste ano foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Entre os argumentos motivadores para a produção do texto está um anúncio de uma campanha do MPT de 2009 sobre o combate ao preconceito contra surdos no mercado de trabalho. A publicação incentiva a valorização das diferenças e o fim do preconceito no trabalho. Durante 2 dias, Brasília sediou com a participação do MPT o seminário A Reforma Trabalhista e o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Por meio de conferências e painéis, centenas de pessoas discutiram as mudanças da legislação trabalhista. Para o Procurador-Geral do Trabalho, que participou da abertura do evento, a discussão do assunto é de extrema importância para toda a sociedade. Internacionalmente, o Brasil está sendo visto com muita preocupação. Aqui no Mercosul, ele já está sendo questionado, inclusive, no sentido da concorrência com os demais países, porque essa reforma traz muita precarização às relações de trabalho, vai trazer uma diminuição muito grande do custo da mão de obra. Isso pode ter repercussões no Mercosul, em competitividade, e a precarização ela pode ser questionada, inclusive, internacionalmente, com relação às exportações brasileiras.
O simpósio teve como tema a reforma trabalhista e o sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Durante 2 dias, o tema foi discutido aqui na Escola Superior do Ministério Público da União e reuniu professores, procuradores, magistrados e ministros para discutir o tema. O painel de abertura do simpósio abordou a reforma trabalhista, a Organização Internacional do Trabalho e os princípios internacionais de proteção ao trabalho digno. Entre os palestrantes estava a vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que lidera um grupo de pesquisa sobre trabalho, Constituição e cidadania na universidade. Na realidade, a ideia foi demonstrar que todo o sistema normativo constitucional e o sistema internacional de direitos humanos, ambos voltados à proteção da pessoa humana que vive do trabalho, a partir do valor fonte do direito fundamental ao trabalho digno, que essa referência ela precisa obrigatoriamente ser observada a partir da vigência da lei da reforma trabalhista. O procurador do Trabalho, Silvio Beltramelli, ressaltou o papel do MPT diante das alterações na legislação trabalhista e a relação do tema com os direitos humanos. Bom, os agentes do MPT, assim como qualquer agentes estatais, eles estão vinculados à obrigação de fazer valer as normas de direitos humanos. Então, o papel do MPT como promotor dessas normas é exatamente fazê-las valer dentro da sua atuação no que é possível e suscitando a atuação dos agentes estatais incumbidos da jurisdição, os juízes, de também atuar dessa maneira, ou seja, provocar a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos à luz dos padrões jurídicos internacionais de direitos humanos, que são nada mais, nada menos do que normas também vigorantes no ordenamento jurídico brasileiro. Os outros painéis discutiram sobre a progressividade e o dever de proteção no sistema interamericano de direitos humanos. Também abordaram a questão do legislado versus o negociado, além das convenções da OIT. Foi falado ainda sobre a polêmica. A Justiça do Trabalho e o MPT vão ou não aplicar a reforma? A Justiça do Trabalho, o mundo do trabalho, o MPT, os profissionais vão cumprir a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista ela é mais uma legislação dentro do arcabouço de normas trabalhistas. Arcabouço esse que tem como ponto de partida a Constituição da República. Então, primeiro a gente olha o que a Constituição diz, depois, no meio termo entre a Constituição e a legislação da reforma, a gente tem as normas de direitos humanos que fazem menção aos direitos trabalhistas e depois a gente olha para a reforma, para a legislação ordinária. Isso acontece em todos os ramos do direito e com a legislação do trabalho e com o mundo do trabalho não vai ser diferente e essa é a missão do profissional do direito. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho jamais aplicou qualquer lei, qualquer norma infraconstitucional sem levar em consideração aquelas diretrizes que são estabelecidas pela Constituição e pelas normas de direito internacional, inclusive porque tanto a Constituição quanto os tratados de direito internacional, na verdade, são normas que veiculam direitos humanos e os direitos de trabalho se ambientam bem como uma das dimensões dos direitos humanos. Então, há uma perfeita sintonia entre esse regramento internacional, esse regramento constitucional e o direito do trabalho. Qualquer lei que, de algum modo, destoie, né, dessa perspectiva traçada pela Constituição e pelos tratados de direito internacional, evidentemente que vai ter que, a partir desse conflito, dessa antinomia, vai ter que merecer uma interpretação conforme, e essa interpretação conforme seguramente vai ser, sim, aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho e por toda a Justiça do Trabalho. Se, em aplicando a lei, os juízes brasileiros não aplicam os tratados internacionais vinculantes no âmbito interno, eles estão não só produzindo um descumprimento da obrigação brasileira perante a comunidade internacional ao firmar esses tratados, como também estão descumprindo o próprio direito interno brasileiro. Então, é inevitável que se faça, não só em face da Constituição brasileira, mas também em face desse conjunto de tratados internacionais, o cotejamento de compatibilidade da lei da reforma trabalhista com essa normativa. Aliás, há decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos dizendo expressamente isso. Quando um país ele firma um tratado internacional, todos os seus juízes se tornam obrigados a implementar
esse tratado, a proteger os cidadãos desse país em relação ao conteúdo desse tratado e, especialmente, a avaliar a legislação interna ordinária à luz desse tratado e à luz da compatibilidade. A conferência de encerramento foi sobre o sistema judicial e o dever de garantia dos direitos fundamentais, feita pelo presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que explicou sobre o impacto da reforma com relação aos tratados internacionais. Bem, quem primeiro pode analisar é a Justiça brasileira, o Ministério Público, a advocacia podem provocar o Poder Judiciário brasileiro e certamente se pode utilizar das fontes como a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é a nossa Constituição de Direitos Humanos das Américas, se poderá utilizar deste arsenal para fazer valer os direitos das pessoas. Logo depois do intervalo, Novembro Azul, campanha de prevenção ao câncer de próstata, tem o apoio do Ministério Público do Trabalho. A empresa de cosméticos Avon e o Ministério Público do Trabalho fecharam um acordo trabalhista de abrangência nacional na Terceira Vara do Trabalho de Goiânia. A companhia vai pagar uma indenização de R$ 3,5 milhões a título de reparação por danos morais coletivos. A indenização é devido ao não reconhecimento do vínculo empregatício dos revendedores, além de outras irregularidades. Prevenção. Essa é a base das ações da campanha Novembro Azul, conjunto de atividades que alertam para os riscos do câncer de próstata, o 6º tipo mais comum no mundo. Lançado no Brasil em 2008 pelo Instituto Lado a Lado, o movimento internacional Novembro Azul existe há quase 20 anos. Durante 30 dias, setores da sociedade, empresas privadas e órgãos públicos desempenham ações de conscientização sobre o câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens no Brasil. A importância da campanha Novembro Azul é, sobretudo, para a detecção precoce do câncer de próstata. Uma vez que esse é um câncer silencioso, se nós não tivermos mecanismos sociais, ou seja, de população, para pesquisarmos a doença, nós teremos mais dificuldade em fazer diagnóstico. Esse é um dos motivos. Existe um segundo motivo que é uma questão mais de ordem, vamos dizer, filosófica. Os homens têm dificuldade em ir ao urologista, têm dificuldade em se preocupar com a sua saúde. E, em função disso, eles não se preocupam com a próstata, mas também não se preocupam com outras coisas também. Então há uma dificuldade do homem ir. Geralmente são as mulheres que trazem seus maridos, seus irmãos, seus parentes, mas o homem geralmente tem dificuldade em buscar isso. O câncer de próstata no mundo é o 6º mais comum. No Brasil, é o 2º. Ele também é o tipo que mais incide entre os homens. O seu Juarez descobriu a doença em junho do ano passado. Como é que foi para o senhor descobrir que estava com câncer? Muito triste, né? Ficar muito depressivo, fiquei mais doente ainda com a notícia. Né? E também esmagreci muito devido à notícia e depois fui me recuperando, né? Fazendo um trabalho psicológico em mim mesmo para ver se não ficava depressivo e fui à frente, né? Lutar para poder conseguir o tratamento. Mesmo com muitas dificuldades, mas consegui. Agora já estou agendado com a cirurgia e aguardo fazê-la para poder resolver melhor, procurar um tratamento. O aposentado, que recebe apoio desta ONG, que presta assistência social a pessoas com câncer em Taguatinga, no Distrito Federal, explica que não abriu mão do trabalho. Quanto ao trabalho, não mudou nada. Continuei trabalhando normalmente, não houve problema nenhum, não sentia problema nenhum para trabalhar. O meu ânimo para o trabalho era o mesmo, só que a cabeça estava também na doença. E por isto que me prejudicou um pouco, né? Eu acho que
não importa, não interfere no trabalho. Você tem um problema e consegue viver legal, consegue trabalhar. O câncer de próstata é típico na terceira idade e é mais comum em homens com mais de 50 anos. Parte desse grupo, o aposentado conta como descobriu a doença. Sofri o primeiro acidente, certo? Fiquei 1 mês internado, 7 meses de cama, entendeu? Aí depois, com 7 meses do acidente do primeiro, aí vem o segundo, que eu caí dentro de casa, fraturou a perna novamente e fiquei mais 1 mês no hospital, né? Aí depois disso, fiquei mais 1 ano com 2 moletas, certo? Depois voltei a andar de bengala. E o médico descobriu que eu estava com dor ali, aqui e acolá, e foi pedir o exame do PSA, né? Aí estava alterado, né? Aí foi isso, aí foi minha luta. Eu me corri atrás de medicação, né? Que eu tinha que tomar injeção aqui na barriga. Com 3 meses tinha que repetir a outra. Tinha que fazer rádio, né? Terapia para ver se não precisava de cirurgia, né? E para você que está com receio de fazer o exame, aí vai uma dica. Sempre que você for ao médico, sempre que você for ao seu clínico, sempre que você for ao seu cardiologista, peça a ele uma avaliação da próstata. Pode ser um ultrassom da sua próstata, o PSA, não descarto ele, peça o PSA, peça o ultrassom da próstata, porque dessa forma você vai poder fazer um diagnóstico precoce. Caso você tenha alguma lesão, que é uma lesão de origem neoplásica maligna, a gente pode tratar isso precocemente e evitar, obviamente, o desenlace de uma doença mais grave. Como fica hoje o imposto por sindicato? O imposto sindical ele foi extinto. E agora, no início de novembro, a mídia ela anunciou vinha anunciando que o governo iria editar uma suposta medida provisória ou encaminhar um projeto legislativo tido como urgente para ver uma nova fonte de receita, e as notícias mais recentes dão conta que não haverá essa alternativa de receita, o que é colocar em xeque o sistema sindical, que vai ter que se reinventar, se reformular para continuar sobrevivendo. Se meu patrão disser que eu tenho que abrir empresa para continuar a trabalhar para ele? Se o patrão disser que tem que abrir uma empresa para continuar a trabalhar, para nós do Ministério Público e profissionais da área do trabalho em geral, vai se continuar sendo uma prática ilegal, uma fraude à relação de emprego, e presentes ali os requisitos que caracterizam um empregado, vai ser um empregado e não um autônomo, como quis fazer a nova legislação do trabalho. Daqui a pouco, Estatuto do Trabalho volta à pauta do Congresso Nacional. Procuradores do trabalho, magistrados, representantes de entidades sindicais e especialistas em direito trabalhista discutiram em mais uma etapa a criação do Estatuto do Trabalho na subcomissão aberta no Senado sobre o tema. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Silvana Abramo, apresentou uma sugestão de possíveis princípios que poderiam estar presentes no Estatuto do Trabalho. Ela também destacou que algumas proibições precisam estar expressamente inseridas no Estatuto, entre elas a proibição do trabalho infantil e do trabalho escravo. A questão do trabalho escravo e do trabalho degradante, acho importantíssimo que o novo Estatuto incorpore como regra própria as previsões, as hipóteses do artigo 149 do Código Penal, porque o conceito do trabalho escravo está sendo cada vez mais atacado, não é? Relaxado, atacado por todos os lados, não é? Agora com a MP e tudo mais. O artigo 149 do Código Penal, citado pela magistrada, trata das punições impostas a quem reduz um trabalhador à condição análoga de trabalho escravo. Foi editado dia 13 de outubro uma portaria do ministro do Trabalho que praticamente faz voltar no tempo a legislação sobre o trabalho escravo até o início do século XX. São esses conceitos arcaicos que envolvem a ideia de propriedade exclusiva sobre o trabalhador, que envolvem a necessidade do trabalhador estar sendo privado de sua liberdade, é que tentaram ser inseridos, foram inseridos nessa portaria que está felizmente suspensa. Segundo o procurador, a partir de iniciativas como a reforma trabalhista e a portaria do trabalho escravo, pode-se entender que há um processo de destruição dos direitos dos trabalhadores conquistados pela Assembleia Constituinte de 1987 e 1988.
Vossa Excelência foi constituinte, senador Paulo Paim, e se recorda, talvez o senhor Arthur, que foi também líder sindical na época, se recorda como essa casa foi tomada pelo povo, por lideranças sindicais, por trabalhadores, por membros da sociedade civil, e como o trabalho foi um elemento central na elaboração da nossa Constituição. Ele criticou os autores da Lei 13.467 por não aceitarem que os trabalhadores sejam titulares de direitos. O procurador falou também da questão do trabalho escravo e revelou que durante uma audiência pública da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, realizada em Montevidéu, no Uruguai, a portaria do Ministério do Trabalho foi questionada pela comissão, deixando o Brasil em uma condição de constrangimento no âmbito internacional. Os integrantes da comissão não entendiam como seria possível um país como o Brasil, com a história de combate ao trabalho escravo, poder editar um ato normativo, digamos, daquele tipo, daquela qualidade, com aquele conteúdo. A Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho tem o objetivo de elaborar uma norma para substituir a atual Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida como CLT. A proposta seria uma alternativa à reforma trabalhista. Semanalmente, sugestões para a proposta são colhidas em audiências. A expectativa do senador Paulo Paim, vice-presidente do colegiado, é que uma primeira versão do Estatuto seja apresentada em maio do ano que vem. Quem procura emprego, principalmente pela internet, deve ficar atento para não cair em armadilhas. É que tem aumentado o número de denúncias de vagas de trabalho caracterizadas como fraudes recebidas pelo MPT. Imagine uma vaga de emprego que exige pós-graduação com remuneração de um salário mínimo. Essa é a realidade de algumas ofertas de emprego que estão no mercado, que muitas vezes possuem cargas horárias abusivas. Esse anúncio, veiculado em uma revista, mostra uma vaga oferecida por uma empresa. Nele, o valor da hora paga para o trabalhador é de R$ 4,45, um total de R$ 22,85, o que dá R$ 178 por mês. Nessa outra oferta, postada na internet, o empregador faz restrição de gênero. A empresa aceita somente mulheres e a jornada é excessiva. A vice-coordenadora de combate às fraudes nas relações do trabalho do MPT, Vanessa Patriota, explica que fraudes na oferta de vagas sempre existiram. Já existia, na prática, a contratação de trabalhadores através de outras empresas para desenvolverem atividades finalísticas da tomadora de serviços. O Ministério Público do Trabalho sempre combateu esse tipo de situação e vai continuar combatendo. Então, há situações como terceirização ilícita, estágio que não é estágio. Então, a gente vê hoje estudante de letras vendendo carro como se fosse estagiário, estudante de psicologia vendendo roupa como contratado como estagiário. Não há uma complementação direta e específica dos ensinamentos, daquilo que ele está aprendendo no curso, com aquilo que ele está desenvolvendo naquela empresa. O MPT em Campinas recebeu até setembro deste ano 210 denúncias sobre fraudes trabalhistas. Em 2016, o Ministério Público do Trabalho, na região, registrou 313 reclamações, 71 a mais que em 2015. Ainda de acordo com a Procuradora do Trabalho, quanto mais altos os índices de desemprego, maior o número de vagas consideradas fraudulentas. Com a reforma trabalhista, houve uma precarização tal das relações de trabalho, uma tentativa de subtrair direitos trabalhistas, que nós vamos ter, sim, essa ampliação. Nós imaginamos que é possível que aconteça, sim, esse tipo de situação em que o trabalhador é levado a obter algum tipo de trabalho, a aceitar algum tipo de proposta pelo desemprego, pelas necessidades, por precisar colocar o feijão na mesa e vai aceitar qualquer tipo de coisa que muitos empregadores vão estar oferecendo com base no que foi possibilitado pela reforma trabalhista. O livro Limites da Flexibilização dos Direitos Trabalhistas foi escrito pelo procurador Silvio Beltramelli. A flexibilização ela é uma possibilidade de você relativizar os direitos, alterar o que está sendo previsto. Isso pode ser feito tanto para mais quanto para menos. Um patamar melhor ou um patamar pior. Mas, de todo modo,
no direito do trabalho brasileiro e mundialmente também, a questão da flexibilização, quando ela vem à tona para estudo, normalmente é para analisar as possibilidades de redução do patamar dos direitos estabelecidos em lei pelo Estado. Através da leitura, é possível fazer uma análise dos limites da flexibilização do direito do trabalho no Brasil, que passa, obrigatoriamente, pelo entendimento de quais caminhos foram traçados pelo sistema jurídico nacional. São os limites que a Constituição estabelece. E esses limites são aqueles previstos no próprio artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal traz um rol de direitos trabalhistas mínimos e no seu caput ele diz que aqueles são os direitos trabalhistas mínimos, à exceção do que se convencionar para melhoria das condições. Diferente de melhorar as condições, só há 3 incisos do artigo 7º que permitem por negociação coletiva, que é redução salarial e jornada de trabalho, compensação em sistema de compensação ao banco de horas e turno ininterrupto de revezamento. Mas isso tem que ser sempre imaginando que existe uma contrapartida. Apesar do livro ser de 2008, é considerado atual, principalmente com as mudanças recentes na legislação trabalhista. Bom, na verdade ele trata de um assunto que se tornou ainda mais atual a propósito da reforma trabalhista que entra em vigor no dia 11 de novembro. A reforma trabalhista, ela, na verdade, ela intensifica um movimento de entregar nas mãos das partes, né, empregado e empregador, a possibilidade de negociar as condições do contrato de trabalho, diferentemente do que existe nos limites legais. Então, o livro ele discute essas possibilidades, os limites dessas possibilidades. Essa e outras obras podem ser encontradas na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre o direito do trabalho espalhadas pelo país. Toda a população pode usar as dependências para ler e consultar os livros nos locais. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para o nosso e-mail. Aliás, o endereço aparece aí na sua tela. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o nosso portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.